Eu tenho que começar esse vídeo falando baixinho, pertinho aqui do microfone, sabe por quê? Nesse momento, 3h15 da manhã, quarta-feira, dia do jogo Fluminense e Goiás, último jogo do Fluminense no Maracanã, em casa, e eu acho que isso aí fez eu ficar com ansiedade e eu perdi o sono. Então, resolvi vir aqui trabalhar, gravar conteúdo para vocês e deixar logo o vídeo pré-jogo gravado para você poder assistir aí ao longo da quarta-feira, porque tá chegando ao fim, galera. Campeonato Brasileiro tá acabando, penúltimo jogo, sendo que é o último jogo no Maracanã. Essa equipe aí, que no momento ocupa a terceira colocação no Brasileiro, vai se despedir do seu torcedor, e o Fernando Diniz também, assim como a equipe, vai fazer o seu último jogo aí diante da torcida. Mais de 30 mil ingressos vendidos, expectativa de 40 mil pessoas no Maracanã. E para quem estava achando que não valia nada, se a gente ainda quer buscar a vice-liderança, o vice-campeonato brasileiro, o Fluminense só tem um resultado na noite de hoje, que é a vitória. Isso porque o Internacional venceu o São Paulo no Morumbi e abriu 6 pontos. Já chegou aos 70. Então o que o Fluminense precisa agora? O Fluminense precisa vencer os seus 2 jogos, vencer o Goiás hoje, vencer o Bragantino no domingo e torcer para o Internacional perder para o Palmeiras, Palmeiras campeão brasileiro, já de férias lá no Beira-Rio. Se a nossa segunda colocação ficou um pouquinho mais complicada, a terceira colocação o Fluminense já ocupa. Então não depende de ninguém. É só vencer os 2 jogos que o Fluminense vai terminar aí na terceira colocação. Posição essa que ele não ocupa desde o Campeonato Brasileiro de 2011, quando nós chegamos na terceira colocação, tá? Então o jogo hoje promete emoções, sim. Tá valendo, não vale só pro Fluminense, vale pro Goiás também, que já tá livre do rebaixamento. Jair Ventura, inclusive, comemorou, falou que a missão foi cumprida, Goiás não será rebaixado. Mais uma vitória diante do Fluminense garante o Goiás na Copa Sul-Americana. Goiás pode até não vencer nenhum dos seus 2 próximos jogos, que vai ter a sua vaga garantida na Sul-Americana, desde que o Curitiba não vença nenhum dos seus 2 jogos. Ou seja, para o Goiás depender dele, eles precisam de uma vitória diante do Fluminense no Maracanã. Então vai ser um jogo competitivo, tá valendo, despedida do torcedor do Fluminense. Vamos ficar mais de 2 meses e meio sem assistir o Flusão em loco. Então eu te convoco a assistir esse jogo no Maracanã e assistir o nosso vídeo aqui também com todas as informações da partida, tá? Se você tá chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor. Peço com muito carinho, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se. Clicou ali, você já vai estar inscrito no canal. Você já sendo inscrito, ative todas as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu publico aqui, vídeos e lives diários sobre o Fluminense aqui no canal, de segunda a segunda. Siga o nosso Instagram também, porque lá é um conteúdo diferenciado do que eu posto aqui no YouTube. E vai aqui no primeiro link da descrição e baixe o aplicativo OneFootball, aplicativo super completo, trazendo todas as informações do mundo do futebol, com uma cobertura super especial da Copa do Mundo, galera, que já tá chegando. Menos de 2 semanas já vai começar a Copa do Mundo. Campeonato Brasileiro se encerra domingo. A gente vai ter aí uma semaninha de intervalo e já começa a Copa. No OneFootball você vai ficar por dentro de tudo. Então vai aqui no primeiro link da descrição ou aqui nesse QR Code e baixe o seu aplicativo totalmente de graça, tá legal? Vamos lá então, vamos começar com as informações de jogo, galera. 7 horas da noite, Fluminense e Goiás no Maracanã, tá? Esse jogo ele vai ter, se você não puder ou não quiser ir ao Maracanã, se você não puder, tudo bem, não tem jeito, né? Trabalho, estudo, não tem jeito. Agora, não querer ir nesse jogo, vai ficar mais de 2 meses sem o Maracanã, faz isso não, dá tempo ainda. Mais de 30 mil ingressos vendidos, setor sul esgotado, mas o setor leste ainda tem ingressos disponíveis e muito provavelmente o setor oeste também ficará disponível para venda, tá? Transmissão exclusiva do Premier para você que não quiser ou não puder ir na partida. Flusão já com a sua vida garantida para 2023, fase de grupos da Libertadores, hoje ocupamos a terceira colocação. Como eu já falei aqui na abertura do vídeo, necessitamos de 2 vitórias para ainda sonharmos com o vice-campeonato brasileiro. Então a vitória diante do Goiás hoje é fundamental e importantíssima, tá? Fernando Diniz deve fazer uma alteração e deve improvisar
o seu quarto lateral esquerdo, tá? O Alexander, que entrou no último jogo contra o São Paulo, entrou muito bem, agradou e deve ganhar uma chance no jogo de hoje. Olha isso, é a quarta improvisação na lateral esquerda. Isso para mim fica muito claro que o Cristiano, ele não pode fazer parte do elenco do Fluminense para a temporada 2023. O Fluminense tem que encontrar um clube para poder emprestar o Cristiano, porque o próprio Fernando Diniz ele tá dizendo o tempo inteiro que o Cristiano não agrada, não serve para a filosofia de jogo dele. Já foi ali Iago Felipe improvisado, já tivemos o Caio Paulista improvisado, já tivemos o Calegari improvisado e agora o Alexander, que é primeiro volante, começou como lateral esquerdo no início da carreira, deve começar o jogo como titular na partida de hoje, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar não só com as contratações e os reforços para o ano que vem, mas a gente tem que se preocupar também com uma reformulação nesse elenco e uma limpa nesse elenco. Tirar dali jogadores que não vão ser utilizados ou que foram testados em demasia esse ano e não corresponderam. E, infelizmente, para ele e para o Fluminense também, que foi o jogador mais caro, foi a contratação mais cara dessa temporada 2022, o Cristiano não correspondeu. Fernando Diniz tem tudo para continuar como treinador do Fluminense no ano que vem, não deve contar com o jogador, então que o Fluminense encontre aí um caminho, o empresário do Cristiano também, para que ele jogue em outro clube na temporada 2023, tá? Sendo assim, pessoal, o Fluminense vai entrar em campo sem muitas novidades em relação aí ao último jogo contra o São Paulo, né? Fábio no gol, Samuca, Nino, Manuel e ele, Alexander, provavelmente como titular. A gente só vai saber a escalação oficial aí uma hora antes do jogo, né? Martinelli, André, Iago e Ganso formam o quarteto do meio-campo e lá na frente, John Arias e Germancano. A gente tem que ficar atento, galera, pros pendurados, tá? Quem tomar cartão amarelo nesse jogo vai ficar de fora do último jogo da temporada. Então, vou passar a lista completa, depois eu vou falar só os titulares, né? Iago Felipe, titular, tá pendurado. Wellington não será titular, tá pendurado. William Bigode também não é titular, tá pendurado. John Arias, titularíssimo, pendurado. Fábio, titular, pendurado. David Braz, vai ficar no banco, pendurado. David Duarte, Paulo Henrique Ganso, Matheus Martins e Cano. Ou seja, Ganso e Cano pendurados, cartões amarelos. Não podem tomar cartão, senão vão ficar fora aí do último jogo do Fluminense na temporada lá contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, tá? Falando em Cano pendurado, o Cano tá um golzinho de igualar o Neymar e o Gabriel Barbosa como jogadores que marcaram a maior quantidade de gols numa única temporada nos últimos 10 anos. Então, caso o Germancano marque um golzinho nos próximos 2 jogos, ele já vai igualar o Neymar e o Gabriel Barbosa. Marcou 2, será o recordista como jogador com maior número de gols numa mesma temporada nos últimos 10 anos, tá? Informações de Goiás, trazido diretamente do site GE, diretamente lá de Goiânia, tá? O treinador Esmeraldino mexe no time que venceu o Juventude, ou seja, Goiás venceu o Juventude na última rodada, né? O técnico do Goiás é o Jair Ventura. Sem Sávio machucado, Hugo suspenso e Danilo Barcelos, que pertence ao Fluminense. Você lembrava dessa? Que o Danilo Barcelos ainda é jogador do Fluminense até o dia 31 de dezembro de 2022. Sabia disso? Jair Ventura terá de improvisar na lateral esquerda. O mais cotado é Diego. Dadá Belmonte também pode fazer a função ali na lateral esquerda, tá? Então o provável time do Goiás para enfrentar o Fluminense no Maracanã é o Tadeu no gol. A dupla de zaga é o Lucas Alter e o Reinaldo. Lateral direito, Maguinho. Lateral esquerdo, Diego, provavelmente improvisado, tá? Os 2 volantes, Matheus Salles e Auremir. Jogam com uma linha de 3 lá na frente. Vinícius aberto pela direita. Marquinhos Gabriel centralizado como meia de criação. E o Dadá Belmonte aberto pela esquerda. Pedro Raul, muito conhecido aqui no futebol carioca. Muito pedido por alguns torcedores do Fluminense. E na alça de mira do Tricolor para a temporada 2023 é o atacante, o centroavante da equipe. É importante a gente ficar de olho nele, tá? A equipe de arbitragem será composta pelo árbitro principal, Paulo César Zanovelli da Silva, do quadro de Minas Gerais. O quarto árbitro será o Tarcísio Pinheiro Caetano, do Rio de Janeiro. Os auxiliares serão o Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, da FIFA, e Fernanda Andréia Gomes,
de Minas, também da FIFA, tá? O árbitro de vídeo, o VAR, será o José Carlos Santiago Andrade, do Rio de Janeiro. Tá legal? Então são essas informações do penúltimo jogo do Fluminense na temporada e o último jogo do Fluminense no Maracanã. Repito, eu gravei um jogo na noite de ontem e peço novamente a você. Tem disponibilidade de tempo? Tem uma graninha sobrando aí? Investe, compra teu ingresso, vai pro Maracanã. É um jogo sem tanta pressão, é um jogo de festa, entre aspas, já que a nossa principal missão no campeonato já foi atingida, mas é claro, o Fluminense ainda busca o vice-campeonato para poder arrecadar um dinheiro maior aí e poder montar um time mais forte para a temporada 2023, tá? Então, enquanto houver possibilidades matemáticas, eu continuo acreditando, porque esse time da temporada 2022 teve uma performance de time campeão em anos anteriores, tá? A pontuação, caso o Fluminense consiga atingir a pontuação de 70 pontos, ou seja, vencer os 2 próximos jogos, o Fluminense estará atingindo uma pontuação de times que já foram campeões em anos anteriores. Ou seja, esses caras aí merecem nosso apoio nesse último jogo no Maracanã. Então, se você for lá, eu te encontro lá no Maracanã, tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver se inscrito no canal, se inscreva. Se não tiver deixado o like, deixa agora que você ajuda bastante o meu trabalho, tá legal? Fique com Deus, pessoal. Até a próxima e saudações tricolores.